tudo, não tem nada, você mas é um cara trabalhador, tudo. Mas com o tempo ele vai embora, e você está com 2, 3 filhos para criar. Aí você não tem estudo, não tem como arrumar um emprego, né? Entendeu? Então, quer dizer, ela, por exemplo, hoje mesmo eu vou levar ela daqui, saindo daqui, ela vai fazer uma entrevista na Demacol, ela vai trabalhar na Demacol, né? Uma arquiteta conhecida da gente, arrumou um emprego para ela lá. Mas ela tem mesmo assim, tem que seguir os parâmetros da empresa, né? Então, quer dizer, mas eu sempre falo para ela, preserve o que é seu, preserve a sua saúde, que sexo também é saúde, entendeu? Então, quer dizer, mas não são todos os pais que explicam isso, entendeu? Aí eu acho difícil, dizendo a palavra que você falou, eu acho difícil, gente, hoje em dia, a pessoa casar virgem. Posso posicionar uma coisa que o João Por falou muitos agora? problemas. Aqui é um bate-papo. Porque ele falou tudo, tudo que você falou foi exatamente o que eu estava dando entrada aqui. Olha só para você ver como é que é a diferença hoje. De certa forma, o que o João está fazendo é uma educação. Só que hoje a mulher ela trabalha, a mulher ela mantém a casa, a mulher ela tem que pensar no futuro dela, ela tem que pensar na independência. Antigamente, na época que foi criado essa regrinha de tem que casar virgem, não era assim, as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam nada, as mulheres só podiam ser donas de casa. A mulher tinha o pé pequeno, né? Para poder encostar no fogão, para poder encostar a barriga na pia, elas tinham um pé pequeno. Né? E aí, o que a mulher tinha de valor naquela época, já que ela não podia estudar, não podia trabalhar, não podia nada, o que ela tinha de valor naquela época? Era a virgindade. A virgindade. E outra coisa. Entendeu? A virgindade. Hoje ela já tem vários valores. Na verdade, sempre teve. Sempre teve, só mas que não era usado. Época, o visto era a preso. virgindade era o valor. Assim, eu acho que aí tá muito bacana, o contexto histórico foi legal, interessante, com a situação social. O Thiago casou. Mas eu quero dizer o seguinte de vocês. E é bom ou é ruim casar virgem? Todo mundo tá enrolando e ninguém tá sendo direto. Mas você não sabe. E aí, Hudson? Então, Ou com as vantagens e desvantagens, vamos dizer assim? é porque não existe um bom, um ruim, porque isso é muito relativo, né? Tem gente que nem quer casar, né? Tem gente que... E já casou 3, 4 vezes. Pois é, já casou várias vezes, né? E, então, não tem muito isso. A ideia de que, sei lá, o que você pensa a respeito do casamento, ou o que você pensa a respeito do sexo é seu, né? Ninguém tem que... Você não tem que ficar falando para ninguém, a não ser que seja do seu interesse que essa pessoa saiba. Agora, é importante que você tenha um posicionamento. Por quê? Para você não ir na manada, para você não ir com a maré, entendeu? Porque o discurso da sociedade é um discurso castrador, é um discurso de você não pode, pronto. Machista, principalmente para a mulher. Então, mas existem homens que ainda ficam pressionados com essa situação. Tem homem que já entra na faculdade ou já sai do ensino médio, vamos ali na cidade, com um pensamento de eu não posso casar virgem. Eu não posso ter a minha parceira, eu não posso chegar a mulher que é a mulher da minha vida, digamos assim, né, para os que pensam assim, sem ter a experiência necessária. Existe muito disso. Eu tenho que praticar, eu ouvia muito isso quando eu era mais novo. Eu tenho que praticar para poder chegar com a minha mulher e fazer bem feito. E a mulher é diferente. Com a mulher é totalmente diferente, né? Eu tenho que me entregar. Sim, é mesmo também o que a gente vem falando do mal da humanidade, né? Você faz pro outro, né? A mulher Você faz A preocupação sua é nem com você, nem com o seu parceiro, é com o outro, que os outros vão pensar na sociedade, né? Mas é porque isso é social, é exatamente isso que eu estou falando. Então, se você não tem essa atenção a você mesmo, ao que interessa para você, não tem autoconhecimento, aí você vai acabar indo na manada, você vai acabar indo com todo mundo. E vai deixar que a opinião do outro, da sua amiga, da sua mãe, do seu pai, enfim, da sua tia, aquela que fica falando coisa no ouvido, né? Que faça a sua cabeça e você se sinta... O pior de tudo isso é o julgamento e a culpa, né? Então, às vezes, você não estabeleceu um posicionamento, você ainda não definiu se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo vale a pena ou não, e aí, pelo pensamento todo, você se sente culpado, fala, meu Deus, eu casei sem ser virgem. Ou, nossa, eu estou prestes a casar, ou eu quero casar e ainda não tive a minha primeira relação, ou vou casar e ainda não tive tantas relações assim, eu tive várias relações e como é que meu parceiro vai me ver? Né?
Porque o homem tem aquela ideia, né? O homem multiplica por 3 o número de mulheres com quem ele já transou e a mulher divide por 3. Assim, via de regra é uma brincadeira, né? Mas é desse Desse modelo, porque o julgamento existe. Olha só, o homem tem que mostrar que já teve várias parceiras para ele elevar seu status, e a mulher, para ter um status, qualquer que seja ele, tem que diminuir esse... E assim, é interessante porque a gente julga muito essa questão, relações passadas, né? Que às vezes não impactam em nada na próspera, né? Na próxima relação, né? Sua experiência. Exatamente. Mas sim, eu acho que não devia ter carga de emoção nesse sentido, né? Se sua parceira teve 10, 20, 50, não sei. Aí é uma experiência que já foi passada, que eu acho que não vai afetar nada a relação do momento. O que vai afetar a relação do momento é como ambos conduzem aquele relacionamento, né? A pergunta que eu vou fazer para a Ana, assim, que se isso ajuda ou não, muito você ter várias experiências anterior, ajudaria nessa que você está vivendo no momento atual, né? Então, o que acontece? Quando você, primeiro, uma coisa para mim bem importante, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não dar a própria opinião, para não gerar com que a pessoa... Mas assim, depois de muitos estudos, o que a gente analisa? Eu, como especialista em saúde e bem-estar do casal, você como psicólogo, até o João, que não está na área, falou, sexo é saúde. É saúde. Entendeu? Sexo é saúde. Aí, digamos assim, você entra num relacionamento, num casamento virgem, e não tem como, gente. Existem pessoas que mandam bem no negócio e pessoas que não mandam bem no negócio. Porque falta uma educação para isso. Porque ele não foi educado a isso. Entendeu? Ele foi educado a filme pornográfico. Entendeu? Então, assim, ele não sabe como satisfazer uma mulher, ele sabe como se satisfazer. Então, o que vai acontecer dentro desse principalmente, casamento? e aí cai muito da semana passada, né, com a Ana Flávia, falou sobre isso. Se a mulher não consegue nem dar prazer pela mesma, não se conhece, como é que ela vai, o cara tem essa obrigação, né? Exatamente. Então, o que vai acontecer dentro desse casamento? Ou ela vai viver se satisfazendo sozinha. Que é muito comum. Exatamente. Entendeu? Ou nem isso, né? Exatamente, é uma coisa muito comum. Ou eu não me conheço, mas isso porque hoje tem educação e as mulheres estão conhecendo o corpo, mas antigamente não tinha. Se tocar, era proibido, era pecado. Então, assim, você está dentro de um casamento onde sexo é saúde, ela não sabe disso, ela acha que sexo é para satisfazer o outro, ela não é satisfeita. O que vai acontecer? Ela vai ser feliz? Ela vai ter saúde emocional? Ela não vai ter. Entendeu? Ela não vai ter. Tá aí a invenção do vibrador, que o nome da doença era chamada histéria, que vem de histeria. Entendeu? Aí foi inventado o vibrador e os homens iam agradecer o doutor porque a mulher dele estava curada da histeria. Ela não estava curada de histeria nenhuma, ela gozou, ela teve prazer, ela teve saúde. Entendeu? Então que a gente possa ter mais saúde na humanidade, né, meu amigo? Agora, pegando o gancho aqui, falando da parte da terapia, muito da histeria tinha a ver com a falta da descarga mesmo, né? Então você vive um trauma, vive uma situação que sua mente tem dificuldade de elaborar, e aí você vai projetar aquilo como sintoma no seu corpo, né? E aí você tem paralisia, anestesia, várias coisas que uma cegueira temporária, uma dificuldade de sentir gosto. Então, vários sistemas dentro do seu corpo vão te sinalizar que alguma coisa não está funcionando, que você está suprimindo algo que é importante para você. E ele vai te sinalizar isso. E aí, quando você libera isso, quando você tem uma descarga, quando você abre o portal, assim, digamos, para esse diálogo com o seu próprio corpo, que é o sexo, né? A gente trabalha a sexualidade na tua psicanálise, tem o sexo como a energia sexual como sua fonte de trabalho. Então aí você começa a equilibrar esse corpo, equilibrar essa mente, permitir um diálogo entre os dois. Aí você está a caminho da saúde que a gente está falando aqui, a saúde sexual. Agora, se a gente for pensar nesse contexto que a gente está falando do casamento, olha só, quando eu caso virgem, eu vejo o lado da mulher, né? Que geralmente é o que eu atendo. Ela chega para mim e fala assim, olha, eu não tenho a menor experiência, eu estou preocupada, o meu marido pode estar saindo com outras, ou ele vai querer em algum momento sair com outra mulher, porque eu não tenho muito a oferecer para ele.
E isso não é único exclusivo da mulher que é virgem ou da mulher que teve poucos parceiros. O que leva a gente a entender o seguinte: não tem a ver necessariamente com quantos parceiros você teve antes do seu casamento, tem a ver com o que você conhece sobre si, Qualidade. né? E a qualidade e como você vai levar esse sexo para essa relação, para esse casamento. Entende? Porque tem mulher virgem que é super curiosa. Uhum. Teve uma educação sexual, já foi trabalhada mentalmente, dentro do que a gente falou né, semana passada do sexo mental, e aí vai ter uma naturalidade maior para falar com esse parceiro, para se colocar, falar o que gosta, o que não gosta. E assim, a ponto de não orgasmos também sem ter a penetração. Sim. É porque relaciona muito a habilidade com a penetração, né? E o sexo é muito mais do que isso, né? Principalmente para a mulher. A mulher necessariamente não precisa da penetração. O homem Pra ela ter precisa, orgasmo. de alguma maneira, eu estou falando junto ou sozinho com alguém, ele precisa da penetração, a mulher não. O importante é que haja essa consciência sexual. A gente falou na semana passada da sexualização da mulher. E é exatamente isso. A mulher não é sexualizada. Então, no momento que ela desperta para isso, do potencial que o sexo tem no desenvolvimento da relação, aí ela está preparada para começar uma relação, né? Uma relação que ela considera duradoura e tudo, né? Porque o homem, querendo ou não, já é trabalhado de alguma forma para ir para essa relação sexualmente, vou colocar sensibilizado, sexualizado mesmo, né? Ele já entende como o corpo dele funciona, né? Já impõe algumas condições sobre isso, só que enquanto a mulher não tem condições de colocar também as suas condições, não há uma negociação. Né? O que vai haver é uma imposição, mesmo que não queira. Se uma pessoa se anula, o que está havendo é uma imposição do outro lado. E aí nós não estamos falando de casamento, né? Porque o casamento é feito para ter essa troca. Se a gente quer falar desse ponto de vista ideal, para que serve o casamento, então vamos pegar os dois lados. Não vamos pensar só no cara que está casando para poder ter uma mulher fixa, né, na sua cama, e da menina que está casando para ter o príncipe encantado também no seu quarto. Ô Ana, você acha que é interessante a pessoa falar quantas relações teve antes? Ou deixar isso para lá, deixar o barco acontecer? Ou fala assim, sou virgem, por exemplo. Quando a pessoa com a pessoa, sou virgem e tal, eu já tive tantas relações sexuais. Você acha que a pessoa deve comentar isso? E isso vai impactar positivamente ou negativamente naquela relação? Então, o que acontece? A mulher ela é educada a sempre falar a verdade. O homem a mentir. Entendeu? Então, ainda bem, eu vou perguntar ao Dina porque eu fui educado assim. Mas posso mudar, né? Com certeza, é um direito de escolha seu. Então, assim, ela é naturalmente educada a mentir e ela a falar a verdade, entendeu? Só que o que trata isso? A gente não está tratando de falar a verdade ou falar a mentira. A gente está falando de um direito de individualidade. O que aconteceu antes é um direito meu de querer falar ou não. Eu, por exemplo, não falei. Tenho 23 anos de casado e nunca falei com meu marido. Ele já perguntou? Já. Eu peguei e falei assim, o antes é problema do antes. Eu poderia ter falado, poderia ter ficado contando depender de dedos. você. O depois vai depender de você. Exatamente. Com ele. Depois que você casa, entendeu? Então, assim, é um direito à minha individualidade. Lógico, isso quando a gente namorava. Ele ficou com raiva, ficou dias sem falar comigo, coisa assim. É a mesma coisa que uma pessoa, olha só, você se separa, passa um ano separado da pessoa. Aí você acontece tudo, aí volta. E aí, você ficou com alguém? A gente estava... Você entendeu? Então, assim, é um direito. Então, se eu quero falar, eu falo. Se eu não quero, eu não falo. É um direito da pessoa de falar ou não. Necessariamente, a mulher que não quer mentir porque ela foi educada a falar a verdade, ela pode muito bem virar e falar assim, é um direito meu de não falar. Não quer dizer que você está mentindo, não quer dizer nada. Você não quer falar. Exatamente. E eu posso mentir porque, assim, a gente sabe que existem mulheres que tiveram uma vida sexual ativa longa, extensa, porque a bicha gosta do negócio, entendeu? E é bom, né? Exatamente. E aí, não sei o que, como eu vou... Ela pode mentir. É um direito dela, tudo é um direito dela. Desde que você não faça mal ao outro, entendeu? De que você muito pelo contrário, você pode até estar amenizando uma dor se você virar e falar assim, não, popô, foi. Entendeu? Agora já pensou?
Para o homem isso é uma ofensa muito grande. Então, assim, tudo é questão de você pegar a sua mente, analisar e ver naquele determinado momento com quem eu estou, como ele vai receber o que eu vou falar, entendeu? Analise e veja o que você vai fazer, o que você vai falar. Então, assim, é tudo uma questão de análise e de um direito de você escolher. Não, Hudson, eu vou escolher. Ela falou tudo. Na análise do discurso a gente tem 4 fatores. Ela falou isso, sem perceber. O autoconhecimento, o discurso interno, o discurso externo, ou o conhecimento que eu tenho sobre o outro, né? Porque cada um é cada um. Então, se eu converso com o Thiago, eu estou falando de uma forma, se eu falo com a Ana, eu estou começando a falar de outra forma, com o João é outra coisa completamente diferente. A gente tem um ambiente, que é o discurso da sociedade, de onde você está, cultural, social, enfim, e a sua habilidade comunicativa. Então, antes de falar alguma coisa, se você quer planejar o que você vai falar, você vai acabar passando por isso. Primeiro, você vai ver o que você tem de técnica e o que você sabe sobre você. Poxa, eu tive 10 parceiros. Ok. E aí você vai para... Como é que você sabe falar aquilo? Qual é a sua habilidade sobre aquilo ali? Bom, eu só sei falar isso de forma direta. Eu não sei mentir, eu não sei ir pelos lados, sabe? Eu não sei comer pelas beiradas. Bom, meu parceiro, o que eu conheço dele, ele é de boa? Ele lida bem com essa maneira direta? Então, vamos lá. Se ele não lida bem com essa forma direta, eu vou ter que aprender a comer pelas beiradas. Eu vou ter que ir... Então, aí você vai adaptando. O problema, os problemas que acontecem na relação, eu falo isso sempre, é porque você pulou algum desses estágios, não deu atenção a algum deles, né? Não conhece muito bem a sua técnica, não se conhece, não conhece seu parceiro, não tem ideia de onde você está. Ou é impossível. É impossível. Aí você realmente vai ter vários problemas na relação. E eu falo, gente, falo toda vez, relação, qualquer que seja ela, é comunicação. Eu comecei aqui no primeiro dia já falando, é diálogo. Então, se você não estabelece bem uma comunicação consigo primeiro, essa comunicação, esse diálogo interno, o que você sabe sobre você, o que você tem, né, como material para poder se comunicar com os outros, você já começa com uma dificuldade muito grande. Então, por isso que a maior parte das terapias vai trabalhar primeiro o autoconhecimento. Que aí você vai começar a olhar para o outro, vai começar a olhar para o todo, vai começar a ver as coisas como elas são, sem fantasiar tanto, entende? Porque a fantasia vem de uma inabilidade que a gente tem de lidar com a realidade. Então é o nosso limite ali, é o que a gente tem de habilidade. A gente, se quiser se relacionar num casamento, quando a gente tem negociações muito sérias, a gente está falando de duas pessoas que estão vivendo a vida em todos os sentidos, dividindo tudo. Eu tenho que ter uma sofisticação maior, um refino maior dessas habilidades sociais. Eu tenho que sair da fantasia. É isso aí, Quinta do Sexo, o programa mais sexual e terapêutico do Brasil. Aqui a gente faz um pouco de tudo, né? E é bacana assim, por exemplo, eu fico muito feliz quando sento aqui e tenho a oportunidade de conhecer, aprender um pouco mais todos vocês que estão desse lado aí, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? A relação de você com você mesmo. Como é que você vai cobrar algo que você nem sabe que você gosta ou não, o que você quer ou não. E você falou muito interessante, a gente tem que ter posicionamento, né? Eu não quero falar. Ponto. Não vai ser... E outra coisa, a gente tem que entender, pessoal, que você tem que estar bem com você para você ter uma boa relação com o outro. O outro vai sentir também que você está desconfortável e vai gerar um desequilíbrio nessa relação. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter essa questão de posicionamento. Outra coisa que eu vejo ultimamente que tem na minha vida é esse posicionamento. Exatamente. Se vai gostar ou não é diferente. Você entendeu? Lá na frente pode discutir isso, mas naquele momento eu não quero pro final. Eu acho que vai ser legal, né? E vamos seguir a tocar o barco, né? Agora é o seguinte, então, Hudson, fala pra mim da questão de ser virgem, da pureza. Isso é legal? Aí depende do que você entende. É porque tudo é comunicação. Volto para essa questão, porque olha só, o que você está falando para a sociedade ou para o seu parceiro, para a sua parceira, quando você fala, sou virgem. E essa pessoa, principalmente, com quem você está lidando, ela vai entender o que você está querendo dizer? Porque às vezes você está querendo falar assim, ó, sou inexperiente, tome um pouco de cuidado comigo, vamos devagar. Outras vezes você está falando assim, olha, não estou preparado ainda para isso, porque no primeiro caso você até tá, mas você precisa do outro, né? Sendo ele experiente ou não, só quer uma sensibilidade do outro.
Às vezes você está querendo um parceiro ou uma parceira que tenha mesmo experiência naquilo ali. Fala assim, agora me ensina. Então, são formas muito diferentes, são discursos muito diferentes. E aí você tem que saber, né? Tem que ter um pouco de conhecimento sobre como o seu parceiro vai falar, sobre como você vai falar aquilo, sobre o que você sabe para você. A gente volta para esses elementos todos, né? E o discurso que existe na sociedade é um discurso castrador, como a gente falou. Então tem que ter sempre muito cuidado. Então, por exemplo, se eu quero que meu parceiro ou minha parceira me entendam, eu tenho que já falar, olha, eu não tenho muita habilidade nisso não, né? O que eu estou falando para você aqui, eu estou expondo uma fragilidade minha. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu sou virgem, tá? E o outro não sabe o que isso significa. O que essa mensagem quer dizer? Então, eu vou devagar, eu tenho que ensinar, eu tenho que ir perguntando, sabe? Tem uma mensagem por trás disso, né? Então, tudo é comunicação, Eu independente... vou falar, eu quero aprender. Aí, tá vendo? Não é verdade? Olha como isso é diferente. É bacana isso, né? Assim, ó, tô aqui para aprender, eu não sei nada, né? Ou até sei, né? Experimentei no meu corpo, assim, mas não tenho segurança para fazer, sabe, como uma pessoa. Então, pô, me dá uma luz. E como é que tá as redes sociais nossas? Tá bombando, amigo Hudson? Cara, hoje já deu umas 7 pessoas aqui, pelo menos bom pra passando caramba, por aí. Esse horário, né? Esse horário. Esse horário. Bom demais. Ô, dá pra você ver que é com o texto social, né? E ser safadinho ou safadinha ajuda? Porque a gente fala muita questão, eu entendo que é separado isso, né? Mas aí, essa parte de ter muitas relações sexuais vai ajudar você na próxima? Olha só. Ou não, porque às vezes você vai cheio de manias também, né? Olha só, eu vou falar uma coisa que vai deixar uma reflexão bem grande, tá? Disso que você falou primeiro. Você me fez uma pergunta primeiro que eu me esquivei, que foi se for antes. Vale? Você acabou de replicou ela de novo, de certa maneira, aqui. Olha só. Homem machista com uma educação religiosa firme, ele procura uma mulher virgem. Tá certo? Tô falando certo, né? Por mais que às vezes isso seja meio Concordo. hipócrita, né? Exatamente. Você vai querer outra coisa. Ele procura uma mulher virgem, né? Depois que casa, que a mulher não manda bem porque ela não conhece e ele também não sabe como fazer, ele vai procurar uma que manda bem. Ele vai reclamar da esposa, entendeu? Então, assim, e aí? O que é certo ser feito? A primeira coisa disso tudo, você bate muito na tecla da questão da comunicação, né? E eu vou bater na tecla do autoconhecimento. Entendeu? Para a mulher é muito importante que ela tenha um autoconhecimento. Antigamente era muito difícil de realmente falar, ensinar, explicar sobre sexo. Então, assim, eu fui educada numa religião onde era muito impautada a questão da causa e efeito, causa e efeito. Eu não conversava sobre isso, mas a minha avó me falava que beijar engravidava. Entendeu? E o que acontece? Eu fui impautada pensando assim, eu falei, se eu fizer, eu vou estar cometendo... Ninguém me falou e eu não perguntava, eu tinha até medo. Se eu fizer, eu vou cometer um ato onde eu vou lá na frente pagar. Eu pensava isso o tempo todo. Então, o que eu fiz? Hoje nós estamos numa era onde você pode se educar. Vai procurar alguém que ensine sexologia, vai procurar... A gente até ginecologista hoje na área de sexologia explica. E explica para meninas, entendeu? Porque a primeira coisa que tem que ser pontuada, existe uma idade biologicamente e fisicamente que a menina pode começar a ter relação sexual. Entendeu? Tem que ser respeitado, isso tem que ser respeitado muito, entendeu? Aí depois disso, ela pode partir para uma educação sexual, aonde isso vai trabalhar não só a questão da sexualidade, mas sim da autoestima, entendeu? Porque ela vai se ver não só como um objeto, e sim como uma pessoa que ela também merece ter prazer, sentir, entendeu? Então, assim, às vezes, sim, você não ser safadinha, mas você ter outros relacionamentos antes, ele vai te dar um embasamento no futuro se aquele cara ali que você está casando, se você vai ser feliz sexualmente e ter uma saúde sexual boa no casamento. Hudson, ela comentou coisa interessante, né? Mandar bem, né? Você acha que só mandar bem sustenta uma relação? Bom, antes disso a Bianca perguntou aqui, o que é ser virgem, né? Bom, a Bianca, nossa amiga terapeuta, manda um abração pra ela aí. Mesmo. Um abraço, Bianca. Ô, meu amor, Tá todo saudade mundo. de tu. É porque é o seguinte, respondendo primeiro ao que ela perguntou aqui, é porque o ser virgem é uma pergunta
Não vou dizer que ela é tão subjetiva assim, mas é porque ela tem vários sentidos, né? O virgem no sentido de primeira experiência, né? Você pode ter várias primeiras experiências. Agora, a sociedade entende o ser virgem como ter uma penetração ou não, né? Porque a mulher que já fez, inclusive, sexo oral, o cara que já fez sexo oral, beleza, eles são virgem, né? Então, depende aí realmente do que a gente está falando. Para a sociedade, nós estamos falando de penetração. Mas existem várias primeiras experiências. Exemplo, quando eu comecei a me relacionar com a minha namorada, eu era virgem de várias experiências sexuais. Eu já tinha tido algumas parceiras, mas várias experiências, porque cada experiência Eu podia fazer um programa só sobre isso. acontece de uma forma, né? Então, era inclusive uma preocupação dela. O que eu tenho para te oferecer? Né? O que eu tenho de novo para te oferecer? E aí eu fui conversando com ela, por entender esse lado da comunicação, falando, ó, existem várias novas experiências que você pode me ajudar a construir, que a gente vai construir juntos. E aí a gente vai trabalhando isso, sabe? E aí, agora eu vou para o que você falou. Mandar bem. Mas o que é mandar bem? Porque o mandar bem vai depender da minha parceira, nesse caso, né? Eu preciso entender o que ela considera como mandar bem. Agora, é bom, é interessante você ter técnica, saber de posições, ser aberta a novas experiências e tudo. É muito interessante. Mas se o seu parceiro não for e não quiser isso? Entende? É só isso que vale? É só isso que vale? Porque aí você vai ter muitas barreiras. Então, beleza. O único relacionamento que é feliz é aquele em que tem uma mulher super safada que está aberta a tudo na cama e um cara que sabe fazer de tudo, que já teve várias experiências e vai colocar isso em prática com a parceira. Vocês, as atrizes pornográficas, nunca ficavam sozinhas, né? Viviam casadas pro resto da vida. E as próprias prostitutas mesmo, né? Garotas de programa, estariam super felizes, assim, ter uma vida plena em relações. Calma aí, gente, que fantasia é essa que foi criada? Que superestima é essa que existe dentro do sexo, sabe? Sexo é importante e ele funciona muito bem quando é para os dois lados, quando é um discurso compartilhado. Quando é só algo egoístico, egóico, egoísta, não vai funcionar, entende? Então, eu posso como homem, e isso acontece muito com os caras, ter a fantasia de que eu sou o fera na cama, saca? O famoso Pica das Galáxias, né? Pica das Galáxias. Mas isso é porque eu transei com um monte de mulher e aí eu nem sei se o feedback que elas me trouxeram sempre foi sincero, mas acho que eu sou o foda, entendeu? E aí eu já vou chegar na minha companheira como se eu fosse o foda, entendeu? E se ela falar pra mim, olha, você não manda muito bem, eu vou falar, então você não conhece, você não sabe muito sobre sexo, eu tive várias parceiras. O egocentrismo. Então assim, não é isso. Primeiro que esse cara não está preparado para acolher essa dificuldade, esse discurso, né? Às vezes não é nem dificuldade, é uma opinião pura e simplesmente. Cara, você não manda tão bem assim no sexo, mas beleza. Talvez para aquela pessoa, né? Exatamente. Cada pessoa. A gente tem que entender que cada relação é diferente, né? Então assim, mandar bem ou não mandar bem, o que é mandar bem primeiro, né? E a gente tem que negociar isso com o parceiro para ver se é isso mesmo que a gente está precisando na nossa relação. E aí, João, tá achando massa o papo? Tá bom. O que você tirar a camisa agora, tava empolgado, né? Não, deu uma coceirinha no umbigo assim. Ó, a Bianca mandou aqui. Eu gostaria de entender então o que seria ser uma mulher safadinha, e essa eu vou passar pra Ana, porque. Ô, Bianca, que é uma mulher é aquela safadinha? que vem com a marquinha assim do biquíni, sabe, Bianca? Isso Não que é a vamos mulher criar safadinha, viu? E aí, Ana, o que é uma safadinha? Olha só. Sofia Loren. Por que você tá com sua mão? Ela era safadinha. Ela era safadinha, bem mais. Ó, porque eu tô lembrando de Sofia Loren. Sofia Loren, ela falava que sex appeal é 50% o que ela tem e 50% o que os outros acham, veem de você, entendeu? Essa mulher espera, né? Sempre se esquiva da melhor maneira possível. Não, mas eu vou falar. Repete de novo, Ciro. Eu gostei dessa colocação sua. Sex appeal é 50% do que você tem, você acha que você tem, e os outros 50% é o que os outros veem em você, entendeu? É o que os outros acham que veem em você. Então, o que acontece? A questão safadinha
ela... O que é safada? O que é isso? Depende. Tem gente que gosta de masoquismo, sado, coisa assim. Então, uma mulher safada vai ser alguém que esteja naquele patamar de sado. Às vezes não, eu gosto de uma coisa mais tranquila, entendeu? Aí a mulher safadinha é aquela que dentro do ambiente dela. Agora, para Bianca que perguntou aí pro Hudson o que seria uma mulher safadinha. Para mim, no meu imaginativo, uma mulher safadinha, a primeira coisa de tudo, é uma mulher que ela gosta de si. A primeira coisa, porque se ela gostar de si, se ela gostar dela mesma, se ela gostar do que ela tem, do corpo dela com as barriguinhas de que já foi mãe, do jeito que ela for, ela vai passar e as pessoas vão olhar pra ela e vão achar que ela ali é safadinha. Às vezes ela nem é, entendeu? Mas do jeito que a pessoa tá pensando. É igual a história que a Bianca falou pra você do virgem, o que é virgem, o que é virgem. O virgem é pro homem, não é pra mulher, porque o homem, quando ele tem ciúme do ato em si. A mulher, ela tem ciúme do sentimento. Então a virgindade, ela tá mais pro homem do que pra mulher. Então depende muito, sabe? O que é safadinho? Tá bom. O que é safadinho pra mim? O que é pra você? O que é safadinho pra mim? O que é safadinho pro meu parceiro? Entendeu? Aí a conexão dos dois aqui é o que vai fazer o safadinho. E tem outra coisa, né? Tem gente que não tem liberdade pra falar nem a palavra safado na relação sexual, que é onde você tem a abertura pra fazer. Que é o momento, né? Então você fala assim, o que é safadinho? Pois é. Imagina uma pessoa dessa falando, você fala, ó, você se considera safado, pessoa safado? Você tá me ofendendo? Pois é. Então a gente... Porque safado é uma coisa pejorativa. Se você for ver a palavra safado... Tem que diminuir, na verdade. Aí a pessoa diminui. Safadinho, entendeu? É uma forma, mas assim, isso é... Mas o bacana é que a gente vai aprendendo dia após dia aqui, programa por programa. E assim, aquela questão é o que você está falando, se você está bem com você mesmo, é você com você. Se você se sente bem virgem, pô, tá bacana, é uma coisa que você gosta, beleza, não tá de errado nisso. Se você também quer ir para a parte de ser mais estudado, vamos dizer assim, não tem nada de errado, nenhuma das duas posicionamentos, né? A gente tem que estar firme da nossa posição. Se eu quero uma relação virgem, uma relação com alguém virgem, ou eu sou virgem, beleza, cara. Eu acho que a gente tem que estar preocupado com nós, né? Eu falo de você com você mesmo e com os outros. Você falou, a vez a pessoa, ela é safada, e no fundo ela não é. Exatamente. E se for também, é problema dela. Sim. Não é verdade? É o que a gente fala, se do casal entre em acordo entre ambas partes, beleza. Se for, não é um problema dela. Se ela for Safadeza safadinha, é um dura. prazer pra ela. Tá vendo? Eu gostei também. Aí a safadeza é dupla, né? Não, mas a gente tem que entender que é como se fala, a relação é construída entre duas pessoas, tem que ter essa comunicação entre ambas. É que fala, você faz uma coisa por uma pessoa que ela nem gosta daquilo que você está fazendo, nem você gosta também, porque você está falando que alguém fala que é legal para fazer, você vai lá e devido à sua experiência que você tem talvez nos filmes da vida, você escuta aí, entendeu? E a pessoa não gosta, nem você gosta de fazer também. Exato. Olha, Aí segundo o Hudson aqui, ele fala assim, vou lhe transformar numa lagartixa, essa safadinha. Eita, coisa boa! Você percebeu? João, ainda bem que nós dois aqui é só dar pitaco. Esses que são os profissionais aí. É profissional. Em vez em quando eu entro com uma sacanagemzinha pra animar o ambiente, né, Hudson? mas olha só, é que eu lembrei aqui de um exemplo de como... uma questão puramente de comunicação, né? O cara tava uma situação de consultório mesmo, né? O parceiro transando lá, foi lá e na hora de um furor, euforia, mandou um safada, né? Não foi safada, não foi outro, que agora eu não tô lembrando. Vadia, alguma coisa nesse sentido, né? Que vai para um lado mais degradante da mulher. E aí a mulher na mesma hora parou, falou, ó, não, eu perdi completamente o tesão aqui. Aí levou isso pro consultório. Levaram os dois isso pro consultório. E olha como é uma questão muito mais simples do que a gente imagina. A pessoa fala assim, é um problema sexual. Eu não tenho libido, eu não me sinto atraído, não me sinto com tesão quando eu escuto palavrão e coisas do tipo. Não é isso, né? Porque a primeira coisa que eu fiz nessa ocasião foi, peraí, o que é o palavrão? O que é o palavrão? O que é o sexo? Então, no sexo não é permitido palavrão, é a pessoa, não gosto de palavrão. Tá, mas quando você disse isso, as duas pessoas na minha frente, quando você disse isso, quando você falou essa palavra, fulano, você quis dizer o que pra ela?
Aí ele falou assim, olha, eu quis dizer que ela tava numa posição que tava me dando muito tesão. Então, poxa, eu tava excitado, eu nem pensei direito. E aí, de repente, percebi que ela tava pensando e fiquei frustrado, porque eu falei, poxa, eu tô aqui todo entregue e ela não. Vamos expressar, né? Aí ela falou assim, não, mas eu também tava entregue, só que esse tipo de coisa não se faz, né? Aí eu falei assim, mas tá tudo bem essa ideia dele pra você? Ele se sentir com tesão, inclusive com liberdade, com segurança para falar uma coisa dessa. Eu não tinha olhado dessa forma, ele não me falou que era isso. Ela não quis ouvir. Eu falei, mas certamente se ele parasse para te falar... Melhor da trança, né? Acabava tudo. já pensou, não, pera, tempo? Vamos explicar os termos aqui. Se é um velhinho, acabou. Então, assim, entende? É uma questão de comunicação. E aí eu falei assim, olha, vocês podem ir introduzindo aos poucos os palavrões. Tá melhorando o programa, eu tô continuando. Vai com um pouco de tranquilidade, né? Fala coisa muito agressiva. Não vai tão direto ao ponto, já que vocês estão entrando, já que você... Eu falo, mas está introduzindo essa prática tem que falar. na relação. Então, vai mais devagar mesmo, sabe? Não vai direto no vadia, vai no gatinha, né? Vai, não sei. Aí Gente, tudo é educação, tá vendo como é que é as coisas? O homem treinado assistindo filme pornográfico, a mulher é desenho da Disney, é princesa, sabe? Mas é bacana, a gente tem que entender que a relação é construída isso aí, é dia a dia. Se ela assistiu legal, depois, o cara não gostou dele dessa maneira, e o cara vai expressar, não era isso, era tal coisa. Então você tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa. Quantas relações você acaba com essa conversa? Você viu, o Gusto começou introduzindo a cabeça dela, não, peraí, não era isso que você estava pensando. Talvez eu estava pensando que estava diminuindo ela. E no caso dele, não. Pessoa dizer... E ao contrário, ele estava vagabundeando ela, pô. Todo mundo esse aqui do caramba aqui porque você está comigo. Então, às vezes também é muito isso, né? Então, assim, aí a gente fala assim, né? Você tá pagando pra um cara numa consulta pra ele te dizer isso. Cara, mas olha só, essa percepção ampla, essa escuta qualificada que o profissional tem, seja ele qual for, não é à toa, né? Se ele consegue ver esses dois lados e conseguir harmonizar, fazer esses dois lados se comunicarem, pô, isso requer estudo, requer tempo, requer tudo. Exatamente. Então, é uma habilidade que é construída, mas assim como você paga um professor para te instruir em relação a alguma coisa que você quer aprender para alcançar algum objetivo, você também quer melhorar a sua relação sexual. E aí você tem uma pessoa habilitada para falar sobre aquilo e te conduzir nesse processo. Entende? Então, até faço um pequeno apelo aqui. Gente, sexologia, pagar uma consulta com uma terapia ou uma orientação, seja qualquer que seja, por saúde emocional, saúde sexual, vale super a pena na medida em que você tem um problema e quer resolver aquilo. Exatamente. Entendeu? E vai te ajudar, né? Eu tenho, por exemplo, mandar um abraço para minha psicóloga aí, Andréa Pinheiro, na rede social, segue ela. Ela fala uma coisa que é uma verdade do mundo que eu também acho, comecei a achar isso. As pessoas só procuram terapia, tratamento, depois que tá a merda feita. Ela fala assim, antes de você entrar no casamento, procura terapia. Porque vai te orientar a fazer a coisa certa. E enxergar talvez de uma forma correta. Né? Eu acho que o profissional ele traz essa clareza. Peraí, cara, não é isso, né? Aí você começa a alinhar o discurso e aí vem a tranquilidade para você ter uma relação tranquila, né? Então eu acho que essa é a função do profissional. O nosso programa é exatamente isso, é tentar botar na cabeça das pessoas, igual hoje tem muito polêmico, né? Pô, ser virgem ou não ser virgem? Porque tem o estereótipo da sociedade. Se você não é virgem, você não presta. Aí o cara quer transar e quer a pessoa virgem. Sem experiência. Então assim, por isso que não vai dar certa relação. Eu quero uma coisa e a outra pessoa tem outra coisa para me dar. Expectativa versus realidade. Exatamente. Então, como eu falo isso, às vezes ele está num caminho, procurando uma pessoa no caminho que você não quer. Então não adianta, não vai dar certo. E aí parte do autoconhecimento. Se eu quero tal coisa, eu vou botar o lugar. Se eu quero tal coisa, eu vou botar o lugar. Porque a probabilidade de você encontrar aquilo que você quer é mais alta. E parte simples do quê? Se você se conhecer. E aí parte do cara nem sabe o que quer, nem sabe o que gosta. Se você sabe o que você quer, no ato de que você é o primeiro encontro, aquelas etapas que a gente vem conversando, primeiro encontro, aí o segundo encontro, você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo, será que ele vai me oferecer o que eu quero? E aí assim você vai.
destrinchando, conversando, perguntando, praticamente um terapeuta, um analista, né, com a pessoa Eu já que tenho está uma perguntinha interessada. que eu vou colocar no meu hall quando eu conheço a pessoa. Meu Deus. Posso falar palavrão? Ó, vou dar uma dica então. Já que a gente está se aproximando do final, já vou dar uma dica. Vou te dar uma dica que você não vai nem precisar fazer tudo isso não, tá? Existe uma técnica de visualização, de alinhamento, que é muito interessante, né? Então, por exemplo, já que a gente está falando do virgem aqui, o que é virgem para você? Se virgem para você for uma questão pejorativa, se você se vê como uma pessoa que não tem experiência, que tem uma autoestima baixa e tal, entenda isso. O primeiro passo é entender isso, né? Quais são as outras possibilidades do virgem? Aí você vai começar a pensar, né? Você vai, inclusive, perguntar para o seu parceiro. Então, porque geralmente isso é uma cobrança nossa. E aí, de repente, você descobre que o seu parceiro vê o virgem como pureza, ou virgem como uma abertura, né? Para trabalhar alguma coisa. Tem várias formas, né? Tem gente que encontra muita beleza nisso. E aí isso é uma técnica mesmo de PNL. Você fecha os olhos, começa visualizando isso que você vê de ruim, você pode continuar repetindo a palavra mentalmente ou em voz alta e fazendo a transfiguração, a transferência, mudando isso para uma visão positiva. Porque tudo é imagem. Quando você começar a fazer isso, né, isso que é um problema para você, vai começar a ficar mais amenizado. Você vai começar a aceitar mais. Vai chegar um momento que você vai ouvir a palavra e ela não vai ter mais tanto impacto. Isso já é um exercício que você pode fazer sozinho e você pode também ensinar o seu parceiro a fazer, né? Você pode, inclusive, se fulano tem dificuldade de entender o que é virgem, ou o que é tal palavrão. Então pensa dessa forma, imagina dessa forma. Pega aqui na minha mão. É bom esse tipo de coisa. Pega aqui na minha mão. Quando eu digo isso, eu quero dizer isso. Fecha os olhos, mentaliza. Não é isso que você está vendo. Troca essa imagem, troca por essa. A gente faz isso muito no consultório, muito. E dá para fazer sozinho, gente. A gente fala da ressignificação, né? Que fala? É uma técnica de visualização, isso aí. É um alinhamento de expectativa, entendeu? Bacana, legal demais. Mas no final o papo hoje foi muito bacana, porque ficaram 2 horas falando sobre isso. Aí eu vou fazer essa técnica aí. Vai lá. Da visualização. Ô, Ana, Só que não fala como. Vende seu peixe aí 30 segundos e para encerrar o programa. Bom, eu sou especialista na saúde e bem-estar no casal. Eu estou em formação, melhor dizendo, porque como já está na reta final, eu estou, senão meu professor me mata. Estou em formação, né, na saúde e bem-estar do casal. Estudo sobre sexologia há um bom tempo, sobre sexualidade, entendeu? Inclusive com trabalho com adolescentes, entendeu? E com o casal em si. Quer dizer que eu não trabalho com separados? Trabalho sim, na questão da superação e da prevenção, que foi exatamente o que você falou, tá? Qual é o teu Instagram? anaferreira.oficial. anaferreira.oficial. Wilson, suas considerações finais e vamos que vamos. Beleza, gente, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez de estar falando, esclarecendo algumas dúvidas, né? Explicando um pouco mais, desmistificando algumas coisas. Se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, no Instagram é terapeuta escritor, @terapeuta escritor. Eu tô com um site novo agora também. Você entra lá, só abre o site, vai ter tudo que vocês precisam lá. O site tem lá no link da bio, que agora eu não vou lembrar. Na bio lá do seu... Entrou no Instagram, você acessa direto lá. E o meu número, né? Você pode ter o contato já direto comigo, que é o 98177-6377, 98177-6377. Se quiser saber um pouco mais sobre como trabalhar a comunicação dentro do casal, como trabalhar todas essas técnicas que a gente traz aqui, é só entrar em contato e a gente resolve isso, acha a melhor forma de lidar. Bacana, esse pessoal, Quinta do Sexo, programa passando na Rádio FM 98.1. Cara, isso aí, meu irmão, fique à vontade que hoje é quinta-feira e fazer igual o esquenta a mão e vamos que vamos, que ótima quinta-feira. Valeu, um abraço. Que Nossa Senhora Aparecida lhe cobra com muitos agrados. Fui, gente.